Mais de 240 mil brasileiros contraíram dengue em janeiro. Mas o mês termina com uma notícia publicada por uma das revistas científicas mais importantes do mundo. A vacina do Instituto Butantan contra a dengue é segura e eficaz. O artigo científico foi publicado hoje com destaque na New England, depois de passar por rigorosas revisões da revista. O trabalho traz os resultados de 14 anos de pesquisa e testes da vacina, desenvolvida numa parceria do Instituto Butantan com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. 6.235 voluntários brasileiros começaram a receber as doses em 2016. Elas foram aplicadas em 16 centros de pesquisa em saúde. O imunizante é tetravalente, ou seja, combate a dengue dos tipos 1, 2, 3 e 4. No período de estudo, só os sorotipos 1 e 2 circularam no país. Nós estamos falando de 4 vacinas ao mesmo tempo, que tem que trilhar caminhos semelhantes, que tem que induzir respostas que sejam equivalentes para trazer uma proteção ampla. A vacina do Butantan evitou a doença em 79,6% dos voluntários e a proteção foi ainda maior, de 89,2% entre aqueles que apresentavam anticorpos para dengue antes do estudo. São pessoas que já tiveram a doença ou contato com o vírus. A proteção entre as crianças de 2 a 6 anos foi de 80,1%, de 77,8% entre os de 7 e 17 anos e de 90% entre os adultos de 18 a 59 anos de idade. Uma grande vantagem destacada pelos pesquisadores é que a vacina do Butantan é de dose única, apenas uma injeção. E isso garantiria economia na distribuição, aplicação e também rapidez no controle de epidemias e surtos. A vacina ainda precisa passar pela aprovação da Anvisa. E se tudo der certo, a expectativa é de que ela possa chegar ao braço dos brasileiros em 2025. Até aqui, os testes mostraram que a proteção da vacina é de pelo menos 2 anos e novos estudos vão indicar se esse tempo pode ser maior. Os pesquisadores ainda não sabem se quem tomou a vacina japonesa, que vai ser distribuída pelo Ministério da Saúde, ainda em pequena quantidade, poderá receber no futuro a vacina do Butantan. É possível que a gente tenha que fazer um estudo algum dia sobre combinações de vacinas. Já são 3 que estão cruzando a linha final, a nossa ainda não cruzou, está quase cruzando essa linha final, para a gente saber se eventuais combinações podem ser possíveis. Depois de passar por tantas revisões ultra rigorosas para sair numa revista como essa, valoriza muito o resultado, ressalta muito a importância do trabalho que foi feito. Janeiro praticamente já terminou. Vamos ver então a previsão do tempo para fevereiro? Eliana, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. E boa noite para você. Em fevereiro, o calor tende a chamar a atenção no norte do Brasil. E o mês nem é o mais quente do ano na região. Os meteorologistas preveem temperaturas acima da média por causa da chuva irregular. No centro-oeste, há a possibilidade de os termômetros subirem mais ainda, principalmente em áreas de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Tudo indica que esse seja o destaque nessa parte do país nas próximas semanas. Mas, por incrível que pareça, as ondas de calor são mais prováveis no sul e nas regiões de fronteira, perto da Argentina e do Uruguai. Enquanto no Nordeste e no Sudeste, o risco de temporal é maior. A tendência é de muita chuva na Bahia de novo. E, mais uma vez, o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro têm probabilidade de registrar novos extremos de chuva. No estado do Rio, o Instituto Estadual do Ambiente publicou esse boletim que vale até sexta-feira. Nele, os pontos em vermelho e em laranja estão classificados como impacto muito alto e alto para alagamentos e transbordamento de rios. É o caso da Serra, também do sul do estado, da Baixada Fluminense e da região metropolitana do Rio de Janeiro.
Amanhã, na cidade do Rio, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora. Em Belo Horizonte e em São Paulo também, máximas de 26 e de 29 graus. Essas capitais estão no caminho dos temporais, juntamente com todas essas regiões, desde o leste do Paraná até o do Amazonas, passando pelo norte de Goiás e de Mato Grosso, e também na faixa que se estende do Amapá ao Maranhão. Em São Luís, Belém, Manaus, Porto Velho e Goiânia, tarde com 30 graus. Em Macapá, 29, em Brasília e Curitiba, 27 graus. Todas têm expectativa de chuva forte em algum momento. Faz sol o dia todo, onde o mapa está amarelo, do Rio Grande do Norte ao norte do Espírito Santo e do extremo sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Salvador, João Pessoa e Natal são as únicas capitais com tempo firme. Nada de frio de madrugada e esquenta bastante ao longo do dia. 31 graus em Salvador e Natal e 32 em João Pessoa e Porto Alegre. Até amanhã, Renata Bonner. Até amanhã, Eliana. Um incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul voltou a ameaçar a Serra do Amolar, que é um patrimônio natural da humanidade. O fogo avança sem controle. Devido ao vento, ele já passou para lá, ó. O incêndio começou no sábado. A Serra do Amolar fica na divisa de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e faz fronteira com a Bolívia. A cadeia de morros chega a 1.000 metros de altura e tem 80 quilômetros de extensão. 18 brigadistas e 4 bombeiros trabalham no combate às chamas. Com o helicóptero da Marinha, outros 2 brigadistas vão ao topo dos morros tirar parte da vegetação para o fogo não atingir o sistema de câmeras que identifica os incêndios. Já foi feita a limpeza um bom pedaço. Agora eu vou estar utilizando o soprador ali para afastar um pouco desse material, né? Então, fazer o reconhecimento dessas áreas para entender como é que a gente pode trabalhar nesses locais, entender qual o sentido desse fogo e quais são os riscos. Então, o apoio aéreo para combate, para qualquer operação logística de combate na Serra do Amolar, ele é essencial. Quase 1.600 hectares já queimaram. A Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros apuram as causas. A origem desse incêndio a gente ainda não pode detectar, porque ainda não foi feito um relatório técnico para detectar. Pode ter sido provocado por ação humana. Em 2020, ano dos maiores incêndios já registrados no Pantanal, o fogo consumiu mais de 90% da Serra do Amolar. Em janeiro, o Pantanal registrou 298 focos de calor. No ano anterior, foram 21. Assistir esses incêndios em pleno janeiro é de grande preocupação porque deixa claro como as mudanças climáticas já estão intensificando esses eventos extremos. Janeiro, naturalmente, é uma época de cheia, é quase o auge da cheia no Pantanal, quando fica bufando de água por todos os lados, como dizem os pantaneiros, né? O Pantanal tem ficado cada vez mais seco e, consequentemente, mais suscetível ao fogo. Em Maceió, uma mina que fica perto da que desabou no fim do ano passado está se movimentando. A Braskem contratou uma empresa que produziu o relatório. O documento foi entregue na quinta-feira passada à gerência regional da Agência Nacional de Mineração, em Alagoas. Os dados apurados por um sonar revelam que as minas 20 e 21 se transformaram em uma única cavidade gigante, abaixo do fundo da Lagoa Mundaú. O buraco fica próximo da mina 18, que colapsou no dia 10 de dezembro, no bairro Mutange. O desabamento causou uma movimentação na água da lagoa, que ficou borbulhando. O novo buraco tem cerca de 96 metros de largura por 120 de altura. À medida que o teto da cratera vai cedendo, o buraco se aproxima da superfície. Hoje ele está a pouco mais de 700 metros. E segundo o relatório, em quase um ano, o teto cedeu cerca de 10 metros. Ou seja, ficou 10 metros mais próximo da superfície. O geólogo da USP, Edilson Pisato, afirma que agora são necessários novos estudos para entender por que o buraco das minas 20 e 21 está aumentando e se ela também pode desmoronar, como a 18. O principal que a gente pode observar nesse relatório apresentado é que há o risco da mina colapsar porque ela apresenta uma evolução. Essa evolução que é ascendente em relação à superfície. Então, existe esse risco. O que não dá
para cravar quanto tempo isso vai acontecer, como que vai acontecer, né? Porque é cedo para dar um prognóstico preciso. A Defesa Civil Estadual diz que não há risco para as pessoas, mas os danos ambientais podem comprometer mais ainda todo o ecossistema da Lagoa Mundaú. Essa mina vai continuar causando danos, principalmente aos pescadores, às marisqueiras, à navegação ali da região da Lagoa Mundaú. Esse é o principal dano. O dano ambiental é incalculável, porque atinge diretamente a Lagoa Mundaú. A região começou a ser explorada na década de 1970 por uma empresa que foi incorporada pela Braskem em 2002. Das 35 minas com profundidades de até 1.200 metros, era extraído o sal-gema, a matéria-prima usada na produção de cloro, soda e PVC. Os problemas começaram em 2018, causando rachaduras em ruas, casas e prédios de 5 bairros de Maceió. Em 2019, a mineração foi interrompida. Toda a área já foi desocupada. São quase 60 mil pessoas prejudicadas e 55 mil tiveram de deixar suas casas e comércios. A Braskem declarou que o relatório é preliminar e está sendo analisado, que as cavidades estão preenchidas com salmoura e que são permanentemente monitoradas. Segundo a Braskem, não há nenhum registro atípico de sísmica ou de movimento relevante. Se houver qualquer movimentação atípica da cavidade, mesmo que em profundidade, o sistema detectará. E que as cavidades estão localizadas dentro da área de resguardo, que está totalmente desocupada desde abril de 2020. No Pará, um grupo de pesquisadores está tentando descobrir a idade de um gigante da floresta. A árvore mais alta da Amazônia está na Floresta Estadual do Paru, no Pará. É esse angelim vermelho com quase 10 metros de circunferência e 88 metros e meio de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Ele é maior, por exemplo, do que o Cristo Redentor e a Torre de Pisa. Por pouco, não alcança o Big Ben e a Estátua da Liberdade. O angelim foi descoberto em 2019, durante o monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O instituto usa um pequeno avião que carrega um sensor que emite feixes de laser. A partir deles, os cientistas fazem modelos em 3 dimensões das árvores. Em setembro de 2022, pesquisadores chegaram pela primeira vez até o angelim vermelho, mas não conseguiram coletar informações suficientes para descobrir, por exemplo, a idade dele. Agora, foram 5 dias de navegação pelo Rio Jari. Depois, mais 20 quilômetros de caminhada pela floresta, até o novo encontro com a imponente árvore. Com uma broca, eles extraíram materiais genéticos do centro do angelim. É a partir da coleta das amostras que os pesquisadores têm acesso aos anéis de crescimento. E com a análise deles é possível saber a idade e as variações que a árvore sofreu ao longo dos anos. Encontrar árvores na região do entorno para a gente fazer não só o estudo das idades, mas a partir disso a gente conseguir estudar o clima do passado, a ecologia da região, o ritmo de crescimento dessas árvores. Então é muita informação importante, né? Tanto para a parte climática quanto ecológica da bacia amazônica. A inteligência artificial vai ajudar os pesquisadores a entenderem a biomassa dessa região. Toda essa área tem sido ameaçada por invasões de garimpeiros. O nosso trabalho, além disso, é fazer o inventário ao redor dessas árvores gigantes que são encontradas e mapeadas e tentar identificar padrões. Alguns dos resultados que nós obtivemos com esses dados coletados mostram que essa área é um hotspot da biodiversidade, né? E o que a gente tem mostrado nos nossos estudos é que existem um conjunto, digamos, de forças ecológicas atuando para conduzir esses padrões. Os dados coletados servirão para a criação de mecanismos de proteção dos locais com as árvores gigantes na Amazônia. A seguir, senadores americanos cobram responsabilidade das redes sociais sobre danos para crianças e adolescentes. A menor taxa de desemprego em 9 anos no Brasil.
Brasil fechou 2023 com a menor taxa de desemprego em 9 anos. Seja bem-vindo. São palavras que o Clésio adora dizer e gostou mais ainda de ouvir. Em 2023, ele ficou desempregado, mas 15 dias depois, o recepcionista já tinha sido recepcionado por esse outro hotel. Eu sinto que o mercado realmente está bem aquecido. Pelo menos para essa área do turismo, eu sinto que está muito bem. E o hóspede nem nota que esse é o primeiro emprego do João, que exibe no rosto a segurança de uma carteira assinada. Como CLT, você já tem a sua garantia que você vai receber. Então, para mim, isso já dá aquela respirada. Para mim, é muito melhor. A presença dos 2 novos empregados em salas vizinhas não é coincidência. É um retrato do mercado de trabalho no Brasil no ano que passou. A taxa de desemprego foi de 7,8% em 2023, o menor patamar desde 2014. Essa taxa veio acompanhada de outros recordes. O número de empregados com carteira assinada aumentou 5,8% e passou de 37 milhões de pessoas, o número mais alto desde que começou a ser medido dessa forma pelo IBGE em 2012. Esperava uma economia mais fraca, com esse mercado de trabalho pior, mas a gente teve um choque agrícola muito importante e teve um impulso fiscal na transição muito grande. Isso ajudou a sustentar a economia e, com isso, os números de queda gradual da taxa de desemprego que surpreenderam positivamente no ano. Somando os informais com quem tem carteira assinada, são mais de 100 milhões de brasileiros trabalhando, também um recorde. Esse número representa um aumento de quase 4% em relação a 2022. Junto com as novas vagas, vieram salários melhores. Depois de 2 anos de queda, o rendimento médio dos trabalhadores subiu 7,2% no ano passado e chegou a R$ 2.979, bem próximo do recorde de 2014, que era de R$ 10 a mais. Maria José foi promovida em 2023 e sentiu essa diferença no bolso. Você sabe que no final do mês você trabalhou, você fez o seu trabalho e no final do mês você é recompensada. Então isso é bom. Mas a pesquisa mostra que também aumentou o número de brasileiros que vivem um dia de cada vez, sem a garantia de um trabalho formal. São quase 40 milhões de pessoas na mesma situação do Washington. A gente inventa, a gente corre atrás, vai para outro canto. Quem tem família, filho, não pode parar. A informalidade é só um dos desafios para que, junto com a quantidade, o Brasil melhore a qualidade do emprego. A gente está comemorando coisas que são importantes, que fazem diferença no bem-estar das pessoas, mas ainda o Brasil está longe de estar bem. O mais importante que o governo tem que fazer é transformar o ambiente de negócio no Brasil e investir na educação, na requalificação e qualificação do trabalhador. Procurar melhorar a produtividade. O Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou pela 5ª vez seguida a taxa básica de juros. A Selic passou para 11,25% ao ano. O Copom manifestou preocupação com as pressões inflacionárias, reafirmou a importância de o governo cumprir as metas de melhoria das contas e indicou que pode fazer novos cortes da mesma proporção nas próximas reuniões. Nos Estados Unidos, pela 4ª vez seguida, o Banco Central manteve os juros básicos na faixa de 5,25% a 5,5% ao ano. Na Argentina, deputados discutem há mais de 10 horas o pacote de reformas apresentado pelo presidente Javier Milei. O megaprojeto de lei chegou ao plenário da Câmara após um mês de negociações. Deputados da situação da oposição e de um bloco chamado dialoguista discursaram durante todo o dia. Se querem cuidar ao presidente da nação. O líder do bloco da oposição, Germán Martínez, do União pela Pátria, protestou contra o fato de os deputados não terem recebido o texto final para análise antes do início da sessão. O megaprojeto continha 664 artigos que criavam, modificavam ou revogavam leis no país em diversas áreas, como econômica, fiscal, ambiental, educação e cultura. Os peronistas, corrente política dos ex-presidentes Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, são, em peso, contrários ao pacote.
O partido de Javier Milei tem somente 38 deputados. Por isso, Milei precisou negociar principalmente com a União Cívica Radical, partido mais antigo da Argentina. O texto, levado a plenário, foi desidratado e 278 artigos foram retirados. Entre eles, o que modificava o cálculo do reajuste dos aposentados, o que criava um imposto sobre exportação e o que isentava de impostos a repatriação de recursos no exterior não declarados, uma forma de trazer dólares para a Argentina. O governo também aceitou retirar a reforma eleitoral. Outros pontos foram modificados, como o que previa que 3 pessoas reunidas já era considerada uma manifestação. Agora esse número passou a ser de 30, e o que permitia a queima indiscriminada de mata nativa. 2 outros artigos sofreram modificações importantes e serão os mais debatidos pelos deputados nesta sessão, que deve durar mais de 30 horas. O primeiro é o que declara a situação de emergência e permitirá que Javier Milei promulgue leis sem aprovação do Congresso em determinadas áreas. O segundo artigo é o que trata das privatizações. O governo concordou em não privatizar a petroleira YPF, o Banco Nación, a empresa de telecomunicações e a que opera as usinas nucleares só poderão ser privatizadas parcialmente. Primeiramente, os deputados irão votar se aprovam ou não a lei e depois serão debatidos artigo por artigo, podendo sofrer modificações ou até mesmo para serem retirados do texto. Milhares de pessoas se concentraram em frente ao Congresso para protestar contra o projeto de lei. Manifestantes farão vigília nos próximos dias para pressionar os deputados. Ontem, a Justiça Argentina declarou inconstitucional a reforma trabalhista, um dos primeiros atos de Milei. O governo irá recorrer da decisão. Os produtores rurais da França aumentaram ainda mais a pressão por redução de impostos e aumento da lucratividade. Sem acordo com o governo francês, os agricultores avançaram ainda mais o comboio em direção a Paris. Hoje, as autoridades registraram pelo menos 10 bloqueios ao redor da capital e mais de 100 em diferentes rodovias do país. Nessa estrada, policiais e manifestantes ficaram frente a frente. De um lado, blindados, de outro, tratores. Perto dali, mais de 90 agricultores foram detidos tentando acessar os estoques de um importante mercadão central. O ministro das Finanças defendeu as ações do governo, afirmou que a França não deve ser bloqueada. Mas, sob pressão, ele também afagou os manifestantes. Disse que pessoalmente entende a raiva e o que estão sofrendo. Os agricultores querem menos impostos, melhores salários, reclamam do preço dos combustíveis e da competição com o mercado externo. O ministro Bruno Le Maire declarou que o presidente Emmanuel Macron é o principal responsável por barrar o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Esse tratado não é bom para nossos agricultores e não deve ser assinado, ele disse. Em outros países europeus, como na Itália, na Alemanha e na Bélgica, os produtores rurais também protestam contra políticas da União Europeia. Eles desaprovam, por exemplo, os incentivos dados à exportação dos grãos ucranianos que invadem o mercado do continente. Hoje, a Comissão Europeia propôs medidas para limitar as importações agrícolas da Ucrânia e apresentou um plano que flexibiliza as regras de incentivos fiscais no setor. Essas propostas ainda devem passar pelo Parlamento Europeu. Amanhã, Emmanuel Macron tem encontro marcado com a presidente da Comissão Europeia. O presidente francês não quer o acordo com o Mercosul e pressiona o bloco europeu a jogar a toalha. No Oriente Médio, aumentou a temperatura dos conflitos desencadeados pela guerra entre Israel e o Hamas. O governo do Irã anunciou que nenhuma ameaça dos Estados Unidos vai ficar sem resposta.
O chefe da Guarda Revolucionária Iraniana mandou um recado a Washington. Ouvimos ameaças desnecessárias de autoridades americanas. Nós não deixamos ameaças sem resposta. Não buscamos uma guerra, mas não temos medo e não fugimos dela, disse ele. Ontem, a milícia apoiada pelo Irã, que assumiu o ataque que matou 3 soldados americanos na Jordânia no fim de semana, decidiu baixar as armas. O braço do grupo Resistência Islâmica do Iraque anunciou a suspensão dos ataques contra bases americanas. O anúncio, surpresa, foi visto como um sinal de que Teherã tem agido nos bastidores para aliviar a tensão. Desde que o grupo terrorista Hamas, também apoiado pelo Irã, atacou Israel no dia 7 de outubro, a violência tem se espalhado para outros países do Oriente Médio. Agora as atenções estão voltadas para o presidente Joe Biden. Ele disse ontem que sabia como ia responder ao ataque que matou americanos, mas não disse como nem quando. Autoridades da Casa Branca afirmaram que a retaliação deverá ser em etapas, com múltiplas ações ao longo do tempo, em vez de apenas um único ataque, e que também não devem acontecer dentro do território iraniano. Em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu o fim da missão da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, durante um encontro com uma comitiva das Nações Unidas. O governo israelense acusou um grupo de funcionários da agência de envolvimento nos ataques terroristas de 7 de outubro. A ONU demitiu os funcionários e abriu uma investigação. A acusação israelense levou mais de 10 países apoiadores da agência a suspender os repasses à organização. O secretário-geral, Antônio Guterres, fez um novo apelo para que os governos mantenham o financiamento. UNRWA is the backbone of all humanitarian response in Gaza. A agência é a espinha dorsal de toda a resposta humanitária em Gaza. O sistema humanitário está em colapso. Estou extremamente preocupado com as condições desumanas enfrentadas pelos 2.200.000 habitantes que lutam para sobreviver sem nenhum dos itens básicos, disse ele. Na Rússia, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que permite o confisco de bens de quem criticar a guerra contra a Ucrânia e as forças armadas russas ou defender sanções contra o governo de Vladimir Putin por ter invadido o país vizinho. O confisco também atingiria o patrimônio de milhares de cidadãos que deixaram a Rússia desde o início da ofensiva militar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, recebeu hoje líderes da oposição para discutir pautas de interesse do grupo. O Legislativo volta a trabalhar na semana que vem. O senador Rogério Marinho, do PL, disse que a intenção do grupo é garantir as prerrogativas dos parlamentares previstas na Constituição. Segundo ele, governo, oposição e judiciário devem exercer as funções específicas de cada um. O encontro ocorreu após ações de busca e apreensão autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal em endereços dos deputados do PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi e Alexandre Ramagem. Entre as prioridades dos parlamentares está o fim do foro privilegiado, para que não sejam mais julgados pelo STF. Eles pediram que Pacheco articule o andamento da pauta em conjunto com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP. O senador Rodrigo Pacheco não se manifestou sobre a reunião. Hoje também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ao Supremo Tribunal Federal uma lista com nomes de deputados e senadores que podem ter sido monitorados de forma ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência. Uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo, investiga a existência de uma ABIN paralela montada dentro da agência durante o governo Bolsonaro. A Polícia Federal encerrou investigações solicitadas pela Procuradoria-Geral da República e concluiu que a atuação das empresas Google e Telegram Brasil contra o chamado projeto das fake news configurou abuso de poder econômico e manipulação de informações. A PGR foi acionada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Entre outros pontos, o PL das fake news criminaliza a divulgação de conteúdos falsos e determina que as plataformas tenham regras transparentes de moderação de conteúdos.
Segundo a Polícia Federal, as empresas tentaram influenciar usuários para coagirem os parlamentares a votarem contra o projeto. O Google negou ter feito campanha difamatória e declarou que não se opõe à criação de leis que regulamentem os serviços de aplicações de internet. O Telegram afirmou que publicou um texto opinativo para esclarecer pontos do projeto que considerou controversos e que o texto era lícito, legítimo e alinhado ao direito de expressão de opinião e ao dever de informação. Com base nessa investigação da PF, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se denuncia os responsáveis pela campanha ou se arquiva o caso. No Congresso dos Estados Unidos, senadores ouviram hoje os 5 líderes das maiores redes sociais. Dezenas de mães e pais de crianças que morreram por causa de incidentes diretamente ligados às redes sociais estavam na sala do Comitê Judiciário quando os representantes da Meta, TikTok, Snap, X, ex-Twitter e Discord entraram. Os senadores, democratas e republicanos, numa rara demonstração de união, questionaram os executivos durante 4 horas sobre preocupações de que as redes sociais tenham colocado crianças e adolescentes em perigo. Mr. Zuckerberg, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. Senhor Zuckerberg, eu sei que não é intencional, mas o senhor tem sangue nas mãos, disse o senador republicano Lindsey Graham. Ele comparou a necessidade de regulamentar as redes sociais com a decisão do governo, décadas atrás, de regulamentar cigarros e armas. E lembrou, seus produtos matam pessoas, mas vocês não podem nem ser processados. O também republicano Ted Cruz mostrou uma mensagem que aparece aos usuários do Instagram quando buscam imagens de crianças em situação de abuso. Vocês dão 2 opções, ver as formas de denunciar as imagens ou simplesmente continuar e ver os resultados da busca. Senhor Zuckerberg, que diabos você estava pensando? Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? Bom, senador, talvez a mensagem tenha aparecido por um erro nosso, respondeu Zuckerberg. A maior parte das perguntas foi direcionada ao fundador do Facebook, mas pelo menos um senador também questionou o presidente do TikTok sobre retenção de dados pessoais e as ligações da empresa com o Partido Comunista Chinês. Já Evan Spiegel, chefe executivo do Snap, dono do Snapchat, foi informado de que na plateia havia pelo menos 2 pais de jovens que morreram de overdose depois de comprarem drogas pela rede social. Spiegel se desculpou pela empresa. Lamento não termos conseguido evitar estas tragédias. Pressionado pelo senador Josh Hawley, Mark Zuckerberg também se dirigiu aos pais das vítimas. Desculpe por tudo o que vocês passaram. Ninguém deveria passar pelas coisas que suas famílias sofreram. Na plateia estava Frances Hogan, uma ex-funcionária do Facebook que divulgou pesquisas internas da empresa que mostram que os filtros oferecidos pelo Instagram podem prejudicar a imagem que os adolescentes têm de si mesmos. Os senadores falaram repetidamente que é preciso modificar a lei das comunicações para permitir que as redes sociais possam ser legalmente responsabilizadas pelo conteúdo postados por seus usuários. Dessa forma, as vítimas de exploração online poderão buscar justiça. E lembraram que milhões de crianças americanas com menos de 13 anos têm perfis nas redes sociais, apesar de isso ser ilegal nos Estados Unidos. Por fim, o presidente do comitê, o democrata Dick Durbin, perguntou: o que vale mais, a tecnologia ou a vida humana? E lembrou, em nenhum momento da bela história do país, uma indústria levantou o braço e disse: sim, por favor, regule nossos produtos. Mas os americanos contam com o Congresso para fazer exatamente isso. A seguir, como evitar furtos e golpes ao fazer pagamentos no meio da multidão no Carnaval.
Nos próximos dias, quando os blocos de carnaval encherem as ruas, quem quiser acompanhar a brincadeira vai precisar de algumas precauções. A Fabiana estava num bloco de rua em São Paulo no último sábado e sofreu um golpe ao tentar comprar uma cerveja no cartão de crédito. Depois de digitar a senha, o vendedor disse que a maquininha não tinha funcionado. Vou ter que desligar, ligar novamente, não sei o quê. E aí eu fiquei ali esperando. E ele, nossa, não estou conseguindo ligar, depois você me paga. Só no dia seguinte, ela descobriu que a gentileza era um golpe. Eles conseguiram passar no meu cartão R$ 4.800 em 2 vezes. Os bandidos fingem ser vendedores ambulantes. Aproveitam as aglomerações e a distração das pessoas para aplicar os golpes. Num deles, o criminoso diz que o visor da máquina não está funcionando e digita um valor maior. Em outro, o fulião entrega o cartão, o golpista fica de olho na senha e devolve outro cartão. No último sábado, 5 homens foram presos num bloco em São Paulo com 146 cartões. Nunca entregue o seu cartão para ninguém. Ao digitar a senha, confira se está certo o valor, se é o valor que está constando na máquina. E desista da compra se o visor estiver com problemas, como explica o diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira de Bancos, Adriano Volpini. Se você receber uma informação que o visor está quebrado, que a máquina está quebrada com defeito, desconfie e não faça o pagamento, procure um outro comerciante, um outro ambulante para que você possa fazer essa transação com segurança. Outro alvo é o telefone. Ficar com o celular na mão, no meio do bloco, é um risco. É bem na hora da foto, do vídeo, quando o aparelho está sendo usado, que os bandidos costumam atacar. E se eles conseguem pegar o celular assim, desbloqueado, fica mais fácil acessar as informações que estão no telefone. Antes de sair de casa, é bom diminuir temporariamente os limites de todas as transferências bancárias e cadastrar o telefone no aplicativo Celular Seguro do governo federal. Com ele, dá para solicitar rapidamente o bloqueio do telefone e dos aplicativos dos bancos cadastrados na plataforma. Não armazene senha em hipótese nenhuma no seu celular. Também deixar a senha do celular e a biometria facial ativados, porque isso dificulta muito que alguém consiga entrar no seu celular. E cuidados importantes que você pode ter com os seus pertences, com o seu celular, etc., vão garantir para você uma folia segura e tranquila. Para as multidões do carnaval deste ano, Salvador está montando uma mega estrutura. As praias de águas calmas e mornas são um convite para quem chega a Salvador. Os casarios históricos também encantam, assim como os sons que anunciam a chegada do carnaval. Mas o som que mais se ouve antes da festa é outro. O batuque ainda não é o do tambor. As ferramentas não param, tem muito trabalho pela frente. Realmente a gente muda a cara da cidade, né? Não só o pessoal de iluminação, de prefeitura, como a gente que trabalha com estrutura o ano inteiro, a gente vem aqui na avenida também para construir, na realidade, estruturas que possibilitem tudo que seja melhor para o folião ficar com mais segurança. E toda essa mudança chama a atenção. Como é que vai se apresentar por uma apoteose, por uma coisa bonita, por uma coisa enfeitada, se não houver construção? Os vendedores ambulantes vão ganhar uma nova área que saiu da calçada e está sendo erguida sobre a areia da praia. Eu gostei, porque vai sobrar espaço para nós podermos trabalhar, estar comerciando, evitar também certo tipo de aglomeração dos ambulantes um junto ao outro. A transformação vem também com camarotes, postos de comando da Polícia Militar e dos bombeiros e até módulos de saúde instalados no percurso da folia. Cada um desses módulos de saúde conta também com a chamada Sala Vermelha. É como um leito de UTI para situações mais críticas. Tem monitor, respirador e até equipamentos para casos de parada cardiorrespiratória. Já aconteceram casos, inclusive, de senhoras que tiveram neném na festa. Então, a gente faz, às vezes, pequenas cirurgias ou até cirurgias mais graves. E assim, uma nova cidade vai se erguendo. Você olha assim, parece que não vai dar tempo, mas do nada, de repente, a coisa surpreende, muda. E o que mais impressionou é que eles têm que
praticamente transformar a cidade pro carnaval, né? Isso para nós é bem diferente, né? O que não muda é o jeito baiano de receber o folião. Um povo amoroso, que se comunica com afeto, com amor. Então eu acho que o turista vem para isso, vem para ser recebido pelo povo, né? O Jornal da Globo é depois do Cine BBB. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes, e tô chegando para te avisar que hoje tem Red Bull Bragantino e Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E nesse vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais últimas informações da equipe do Red Bull Bragantino e também as últimas notícias da equipe do Palmeiras. O Red Bull Bragantino, líder do grupo C, mas vem de empate jogando em casa, joga novamente hoje no Abia Bichedi e vem em busca de 3 pontos para poder permanecer líder do grupo C. Já o Palmeiras, líder do grupo B e está invicto no Campeonato Paulista, também vem em busca da vitória, porque esse é o melhor time nessa primeira fase. Então, se você é torcedor do Red Bull Bragantino ou torcedor do Palmeiras, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta aí embaixo seu palpite, porque líderes do grupo B e C do Paulistão, Red Bull Bragantino e Palmeiras, se enfrentam nesta quarta-feira pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo começa às 7h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio da Abia Bichedi, em Bragança Paulista. O Massa Bruta tem 4 pontos no grupo C. Na última rodada empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando de novo no Abia Bichedi. Foi a segunda partida em casa desse ano e a equipe ainda não venceu como mandante, já que foi derrotado pela Água Santa no primeiro jogo. Portanto, o Bragantino mira nesta quarta-feira o primeiro triunfo na visão. O Palmeiras, por sua vez, está na liderança do grupo B do Campeonato Paulista, com 7 pontos após 2 vitórias e um empate, seguido de Guarani, Água Santa e a Ponte Preta. A partida dessa quarta-feira será para dar oportunidade a outros nomes do elenco, porque domingo o Palmeiras disputa a Supercopa do Brasil contra o São Paulo. Pelo lado aí do Red Bull Bragantino, o Massa Bruta terá mudança no time titular, em comparação com a última rodada. O atacante Henry Mosqueira sofreu uma torção no tornozelo direito contra o Botafogo e deve ficar no departamento médico entre 2 e 3 semanas. Nátio La Quintana e Bruninho são opções para essa vaga. O técnico Pedro Caixinha ainda não repetiu a escalação nas 3 primeiras rodadas. É possível que o treinador faça novas alterações nesta rodada. Portanto, a provável escalação do Red Bull Bragantino deve ter o Cleiton, Luan Cândido, Léo Ortiz, Help, Juninho Capixaba, Jadson Silva, Nathan Mendes, Lucas Evangelista, La Quintana, Elinho e Eduardo Sacha. Já pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras inscreveu 10 novos jogadores e utilizará uma escalação reserva com atletas da base por conta da proximidade com a decisão contra o São Paulo no dia 4 de fevereiro pela Supercopa do Brasil. Da escalação mais utilizada titular, por exemplo, estão fora até da relação o Everton, o Gustavo Gomes, o Piquerez, o Mike, o Zé Rafael, o Rafael Veiga e também o Rony. As novidades dessa relação são os zagueiros Vitor Reis e Gabriel Vareta, o lateral direito Ednei, o lateral esquerdo Arthur, os volantes Vitor André e Rafael Coutinho, o meia atacante Thales e os atacantes Alan, Luigi e Riquelme Felipe. Então a provável escalação do Palmeiras deve ter o Marcelo Lomba, Naves, Luan, Vanderlan, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, John, Caio Paulista, Breno Lopes e Flaco Lopes. O jogo hoje vai ser apitado pelo Matheus Delgado Candançan,
vai contar com o assistente número 1, Evandro de Melo Lima, assistente número 2, Leandro Matos Feitosa, o quarto árbitro vai ser o Leandro Carvalho da Silva e na arbitragem de vídeo vai ser o Márcio Henrique de Góes. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.